E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alisson e hoje, palpite das Champions aí, oitavas de finais, jogos de ida. É isso aí, galera. Demoramos, o canal tava de férias. Aí, os barulhos de sempre já voltando. Mas estamos de volta. E você, que já conhece o canal, já tá aí com a gente desde muito tempo, já sabe como é que funciona, deixa o like, Você que tá chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreve aí também, ajuda demais e segue lá no Insta. É isso aí, galera. Voltamos com tudo. Estávamos de férias aí, viajamos pra Cancún, vários lugares da Europa aí. Agora é mentira! Pode voltar a trabalhar, né? Então, editor, voltou de férias também? Solta a vinheta aí. Bom, galera, vocês que já conhecem, já sabem como é que funciona o recadinho de sempre. Mas não custa nada a gente falar. Não somos um canal de dicas de aposta. A gente está aqui para fazer uma resenha, trocar ideia sobre os jogos, sobre os placares, vocês tentam acertar daí, mas é basicamente isso, sem nenhuma responsa aí com dica de aposta. É isso aí. Então, seguindo aí, primeiro jogo, Felipe, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Cara, que jogo, hein? Para começar umas oitavas. Eu vou de 2-2 nesse jogo, Alisson. Vamos lá, PSG, segue disparado lá, líder no francês, Sim. Uma coisa super normal já, time muito ofensivo, passou de forma invicta na fase de grupos, mas não vem muito bem nos últimos jogos, Já é a segunda derrota seguida lá no francês, isso pode pesar um pouquinho. Ponto positivo é que essas duas últimas derrotas seguidas foram fora do seu estádio. Bayern, por outro lado, não sabe o que é perder há sei lá quanto tempo, são 20 jogos de invencibilidade, e teve a melhor campanha da fase de grupos. Venceu todos os jogos, marcou 18 gols, só sofreu 2. Loucura. Sim. E vamos lá, para fechar, nos últimos 3 confrontos diretos entre eles, na Champions, bom lembrar, 2 vitórias do Bayern e uma do PSG. Vou de 2-2 aí, num confronto muito disputado. Então vamos que vamos, mano. Vou no mesmo pensamento que você, 2-2, Paris Saint-Germain, tá meio caindo aí, e é no francês, A gente fala que o francês é muito fácil, muito fraco, quer dizer, e se o time vai mal no francês é porque o time realmente está um pouco ruim, Já o Bayern de Munique, na Alemanha lá, brinca, enfim, é uma equipe muito sólida. Eu vou com um pontinho a mais ainda por Bayern, mas por ser um fator fora de casa, eu vou seguir equilibrando no empate. Então, pra mim, 2-2, mas eu acho que é um jogo aí que, no mínimo, 2 gols a mais aí sai. Então, vai ser jogão, eu espero, Milan e Tottenham, Felipe. Vou de 1-0 pro Tottenham, vou aí no visitante. Milan, cara, em 9 jogos aí de 2023, só venceu 2, Nos últimos 5 jogos, sofrendo aí 13 gols. E passou no grupo em segundo lugar com 2 derrotas. Então, apesar de avançar, mas avançou ali, com um pouco de sufoco. Tottenham, que chegou a ter 3 vitórias seguidas aí nos últimos jogos, Tomou 4-1 ontem aí na Premier League, é aquela coisa que a gente fica na dúvida, Será que vai pesar mais o último jogo que foi muito mal, ou a sequência atual, enfim. E no grupo D da fase de grupos, é bom lembrar, não perdeu em casa, mas também só venceu um fora, então fica aquele equilíbrio ali. Mas vou confiar no que eu acho o melhor momento, que é do Tottenham 1-0. Show de bola, mano. É aquele parâmetro, O Tottenham joga a Premier League, o Milan joga o italiano, então fica bem difícil, equilibrar aí. Então eu vou de 1-1 nesse jogo. Por conta disso, o Milan, o italiano, não tá tão bem assim. E o Tottenham mesmo, perdendo esse último jogo aí, mas na Premier League tá ali entre os primeiros colocados, tá brigando ali e tudo mais. Então isso ajuda demais. Então vou de 1-1, mas é um jogo bem difícil, Felipe. Tudo pode acontecer. O Milan pode ganhar porque é outro campeonato, Champions League, a camisa pesa. O Tottenham também pode ganhar fora de casa, tudo pode acontecer, mas vou de 1-1. Borussia e Chelsea, Felipe, outro jogo difícil aí. Outro jogão, cara, eu vou repetir, eu vou de 1-0 pro Chelsea, visitante, tô confiando nos visitantes aí, nesses jogos de ida. Borussia tá aí a 8 vitórias seguidas, Aros, brigando lá, no título lá da Bundesliga, mas muito difícil, lógico. Sofreu gols em 4 dos últimos 6 jogos, então bom ficar ligado nisso. E uma grande curiosidade é que empatou os 3 últimos jogos da fase de grupos. Foi muito bem no começo e nos últimos 3 jogos acabou empatando. O Chelsea, nos últimos 3 jogos, empatou também os 3. Só marcou 1 gol nesses últimos 3 jogos. Tá bem longe da briga lá no topo lá da Premier League, tá lá no meio de tabela, Mas foi muito bem na fase de grupos e vem indo bem nas últimas Champions, Então eu vou confiar na vitória do visitante Chelsea, principalmente pelo desempenho das últimas Champions. Show de bola, mano. Eu vou de Borussia em casa, muito pelo fator casa. Pelo momento também, o Borussia está num momento melhor que o Chelsea. O Chelsea contratou bastante, gastou uma grana.
Então pode ser que melhore conforme o tempo. Mas no momento, né, para essa semana, eu vou no Borussia, confiando no fator casa, que é muito forte o fator casa do Borussia. Né? Agora, Felipe, Bruges e Benfica. Vou de Benfica 2-0, mano. Mais uma vez eu indo aí de visitante. Não sei porquê, mas estou confiante nos visitantes. Vamos lá. O time belga aí, em 2023, já jogou 7 vezes, empatou 5. Né? Então empata bastante. Sofreu gols em 6 desses 7 jogos aí de 2023. Também sofre bastante gols. E também uma curiosidade, né, que na fase de grupos, em todas as 6 partidas não saiu gol para os dois lados. Ou só um time marcou ou ninguém marcou. Sim. Não teve os dois times marcando. Engraçado isso. Benfica, por outro lado, em 2023, 8 jogos, 6 vitórias, um empate, só uma derrota. Líder lá, né, no Campeonato Português. Classificou de forma invicta no Grupo H, com 4 vitórias e 2 empates. E bom lembrar, né, que esses 2 empates foi contra o PSG, que é um grande favorito aí. Então bem demais, por isso Benfica 2-0. Show de bola, mano. Eu vou de Bruges 1-0 aí, o time da casa. Lembrando que esse time já aprontou muito, né, contra o Paris Saint-Germain, outras equipes aí na Champions passada. Então eu vou muito no fator casa. Eu vou falar zebra para não ficar mal, mas é quase uma zebra ali. Mas é um time que em casa joga muito bem, dá muito trabalho. E como você falou, né, Felipe? Na Champions League eu ganho e um time só faz gol. Então por isso o Bruges 1-0. Só ele fazendo aquele golzinho, aquela partida difícil. Vamos ver o que vai dar aí, né? Só pode dar empate que nenhum nem você acerta. Acaba com tudo que a gente falou. Liverpool e Real Madrid. Aí, meu irmão, qualquer palpite é válido. Que jogaço, cara. Eu vou de Real Madrid 1-0. Mais uma vitória aí para visitante. Incrível, né? Era melhor falar, vitória de todos os visitantes, né? Mas vamos lá, Real 1-0. Liverpool, falando aí de 2023, né? Foram 7 jogos e até agora só uma vitória. Não vem bem. Isso é bom lembrar que do Liverpool pra frente, né? Desse jogo pra frente, já não acontece essa semana. Então a gente tá dando um palpite de forma um pouco antecipada, Sim. Porque vai ter jogos aí no meio do caminho. Mas é só pra não ficar aquela coisa cortada, né? Então a gente já vai falar com quem a gente sabe até agora e... Vai dar bom. Vamos ver no que dá. Em 2023, Liverpool aí 7 jogos, só venceu 1. Né? Meio de tabela também na Premier League, não vem naquela fase boa que a gente está acostumado a ver o Liverpool. Porém, falando sobre Champions, né? Passou com apenas uma derrota na fase de grupos. Então, foi bem demais. Inclusive, essa derrota foi como visitante. O Real, em 2023, por outro lado, já voltou àquela fase boa, apesar de estar um pouquinho distante do Barça lá no espanhol, mas já está bem demais. Campeão mundial, só 3 derrotas em 2023, né? Segundo lá no espanhol. E na fase de grupos também só uma derrota, inclusive como visitante. Bom lembrar, né, que é o atual campeão e também campeão mundial automaticamente. Maior campeão também da Champions. Maior campeão, então camisa pesada demais. Eu vou de Real 1-0, cara. Show de bola, mano. Esse jogo eu vou ficar em cima do muro, eu vou de 2-2, um jogo cheio de gols aí. O Liverpool, como você falou, não vem no melhor momento. O Real Madrid também não vem num momento muito bom, mas caiu no colo aí o Mundial de Clubes para poder, né, melhorar o percentual da equipe, dar aquele ânimo e tudo mais, porque no espanhol estava começando a ser criticado e tudo mais. Tem o fator casa do Liverpool que é muito forte, as duas camisas são muito pesadas, né? O Liverpool aí já ganhou o Champions recente, o Real Madrid nem se fala, então por isso... Achamos o equilíbrio aí da partida, 2-2, mas independente de quem vai vencer e quem vai perder. Vai todo mundo perder. Eu acho que vai ser um placar de muitos gols. Até porque de um lado tem o Vinícius Júnior, do outro lado tem o Salah, né? Então é uma salada, né? Jogaço. Frankfurt e Napoli. Vamos lá, mano. Continuando aí os visitantes, né? Napoli 2-1. Não vou te julgar, não. Até a fase, né? Fica até difícil. Se bem que Champions acontece de tudo, né? Mas vamos lá. Frankfurt, cara, últimos 4 jogos aí foram 2 vitórias e 2 empates, então vem bem, né? Nos 7 jogos aí de 2023 não perdeu nenhum, bem demais. Marcou em todos esses jogos, então sempre faz seus golzinhos. E no grupo D passou em segundo, mas tirando o Sporting, né, de Portugal, que era ali um dos favoritos para passar, então saiu com moral. Já por outro lado, o Napoli, dos 7 jogos aí em 2023 também, perdeu, desculpa. Pelo amor de Deus, cara. Já ia falar que não perdeu. Perdeu sim. Perdeu 2 vezes, mas venceu 5. Então, por outro lado, não gosta de empatar, né? Até perde, mas não gosta de empatar. Passou em primeiro, com apenas uma derrota lá no grupo H, deixando o Liverpool como segundo do grupo. Então, mais moral ainda, né? Vou de Napoli, cara. Visitante de 2-1. Mano, essa aqui não tem muito o que falar. O Frankfurt, por mais que esteja na fase boa, jogou bem a Euro, né? Acho que foi campeão da Euro passada, posso estar enganado, mas foi pra final. E o Napoli é a sensação do momento, né? A equipe do ano aí, disparada, a melhor equipe que tá jogando futebol, o melhor futebol de se assistir, o ataque dele lá, aquela dupla lá que eu esqueci o nome, muito poderosa. Então, vou de 2-1,
né? Mas lembrando aí que o Frankfurt pode fazer um golzinho, o Napoli os 2 golzinhos de cada atacante. O Leipzig... Eita, como é? Leipzig e o RB. Red Bull, Leipzig e o City. E o City, vamos lá. City 3-1, né? Mais uma vitória aí para os visitantes. Red Bull, né? Mais fácil. Vamos lá. Red Bull, Bragantino. O Bragantino é o Red Bull da Europa. Red Bull, vamos lá, cara. Última derrota em setembro de 2022. 21 jogos sem perder, tá bom pra você, Alisson? Tá bom. Gostaria do seu time assim? Não basta quase lá. Só que o contrário, né? Vamos lá. Passou em segundo do grupo F e venceu em casa o Real. Bom lembrar, né? Então, passou bem na fase de grupos. Sequência absurda de invencibilidade. City, apesar de estar no momento legal, né, já perdeu no início de temporada para alguns rivais lá na Premier League, como o United, o próprio Tottenham. Então, não está ainda 100% como a gente já viu em outras temporadas. Mas na fase de grupos passou invicto com 4 vitórias e 2 empates, marcando 14 vezes. Então, um time que continuou muito ofensivo. Inclusive, teve aquelas goleadas loucas que o City costuma fazer, né? Eu vou confiar no City, cara. City em Champions cresce muito. Falta ganhar essa Champions, mas sempre cresce muito. Eu vou de 3-1 City. Mano, eu vou de 2-1 City nesse jogo. O Leipzig tá muito bem. O Red Bull, né, pra ficar falando errado. Tá muito bem no campeonato local, mas o City na Champions, né, aquela, cresce até chegar na final. Na final ele pipoca, é incrível, né? Mas enfim, até chegar à final, é a equipe que cresce muito, independente se o jogo é em casa, se é fora, a equipe faz muitos gols. Então acho que vai ser um jogo bem movimentado, 2-1 Manchester City. Inter e Porto, Felipe? Vamos lá, pra fechar, né? Pra fechar, eu não vou de vitória visitante, eu vou de empate. 2-2 nesse jogo, Ares. Acho que vai ser um jogo bem legal também. A Inter, dos seus 9 jogos em 2023, foram 7 vitórias, um empate e uma derrota. Relembrando aquela Inter, muito né? Bem. Aquela Inter antiga, que a gente gostava de jogar no Play 1. Tá ganhando, né? Isso aí, bem demais. Tá em segundo lugar no italiano e passou em segundo também no grupo C, eliminando o Barcelona, né? Bom lembrar. O Porto, também, assim como a gente falou lá do Red Bull, sua última derrota aconteceu em outubro de 2022. Já são 20 jogos aí sem saber o que é perder. Está em segundo do português, apesar da ótima fase, né? Benfica está lá destruindo. Mas perdeu os 2, curiosidade, né? Perdeu os 2 primeiros jogos da competição, parecia que não ia dar em nada. Depois venceu os 4, então se recuperou de uma forma maravilhosa. Então, nesse equilíbrio de 2 equipes muito bem, eu vou de 2-2. Show, eu vou de 2-0 Inter, vou no time na casa. Basicamente eu fui no time da casa, você foi no time de fora, então não vai ter muito empate, porque a zebra sempre com a gente. Mas enfim, vou com o Inter aí pelo fator casa, o Porto tá muito bem, dá muito trabalho também na Champions. Já venceu o Champions, né, com o Carlos Alberto aí. Pô. Champions, pô, Mas enfim, 2-0 Inter, eu acho que o time da casa vai sair melhor, então fechou, é isso. Fechou, galera. Já sabe, né, o cachorro tá pedindo aí também. Deixa o like. E deixa os palpites também, galera. Participa com a gente. Lembrando que quem imitar aí, marca a gente aí, né, Felipe? Arroba aí. No próximo vídeo vai comentar seu nome que você imitou. Tamo junto, até a próxima e aguarda aí pra novidades. É isso aí, valeu.